A História da Maconha, a droga mais polêmica do mundo, publicado em 26 de maio de 2012, escrevendo sobre a pesquisa que diz que quem ouve música alta tem mais chances de fumar maconha. Acabei lendo coisas sobre a história da cannabis sativa, e acabei me inspirando para escrever este conteúdo. Esta pesquisa não tem intenção de fazer apologia ao uso de drogas, mas de uma análise historiográfica em torno da origem da maconha no Brasil e no mundo. A história maconha, a droga mais polêmica do mundo, possui seu primeiro registro em 27.000 AC. A planta tem origem no Afeganistão e era também utilizada na Índia em rituais religiosos ou como medicamento. Na mitologia, a cannabis era a comida preferida do deus Shiva. Portanto, tomar bang, uma bebida que contém maconha, seria uma forma de se aproximar da divindade. Na tradição mahayana do budismo, fala-se que antes de Buda alcançar a iluminação, ficou 6 dias comendo apenas uma semente de maconha por dia e nada mais. Como medicamento, a planta era usada para curar prisão de ventre, cólicas menstruais, malária, reumatismos e até dores de ouvido. Há quem negue a história do Buda, mas há quem afirme. Romanos e gregos usavam-na para a fabricação de tecidos, papéis, cordas, palitos e óleo. Heródoto, o pai da história, menciona a utilização do cânhamo, presente no caule da maconha, para fazer cordas e velas de navios. Inclusive, é bom mencionar o quão presente esta planta esteve na formação do Brasil, pois as velas e cordas das caravelas portuguesas que aqui chegaram também eram feitas de cânhamo, assim como muitas vestimentas dos portugueses. O cultivo da maconha se expandiu da Índia para a Mesopotâmia, depois Oriente Médio, Ásia, Europa e África. Na Renascença, a maconha tornou-se um dos principais produtos agrícolas europeus, sendo pouco usada como entorpecente. Johannes Gutenberg, inventor e gráfico alemão, teve sua maior e mais famosa obra, a Bíblia de Gutenberg, a primeira Bíblia impressa, feita com papel de cânhamo. Irônico, né? Com a Santa Inquisição, os católicos passaram a condenar o uso medicinal da maconha feito por bruxas. Estas, por sua vez, foram queimadas por usarem planta no feitio de remédios. A primeira Bíblia impressa da história usou o cannabis como matéria-prima. Na Belle Époque, final do século XIX, a maconha virou moda entre os artistas e escritores franceses, mas era também utilizada como fármaco para dilatar broncos e curar dores. Dentre os intelectuais que chapavam o coco, podemos citar Eugène Delacroix, Victor Hugo, Charles Baudelaire, Honoré de Balzac e Alexandre Dumas. Eles se reuniam para fumar haxixe e pesquisavam sobre o efeito da droga no tratamento de doenças mentais. Nessa época, o Brasil vendia cigarros de maconha em farmácias. Ok, a marca não era Marlboro, isso é só uma montagem. A maconha foi trazida para a América do Sul pelos colonizadores e as primeiras plantações foram feitas no Chile, por espanhóis. No Brasil, como já citei, além das caravelas, durante o século XVI os escravos africanos traziam-na escondida na barra dos vestidos e das tangas, para que fossem usadas em rituais de candomblé. Outra possibilidade da cannabis ter chegado até o nosso país é através dos marinheiros portugueses. Vale lembrar que a afirmativa de que a planta tenha sido trazida por africanos muitas vezes repercutiu como forma de preconceito, e nada prova que ela não possa ter sido trazida por marinheiros portugueses. Inclusive o uso de cachimbos d'água, principal técnica utilizada para fumar a erva até a primeira metade do século XX, teria sido introduzida pelos portugueses. Estes, por sua vez, haviam trazido o hábito das culturas canábicas com as quais tiveram contato na Índia, principalmente na nossa boa e velha Goa. Cachimbo de água. Em 1783, o Império Lusitano instalou no Brasil a Real Feitoria do Linho Cânhamo, RFLC, uma importante iniciativa oficial de cultivo de cannabis com fins comerciais por causa da demanda de produtos à base de fibras. Segundo historiadores e pesquisadores estudiosos da área, há inúmeros indícios de que Portugal investiu alto na plantação de marijuana no Brasil. Para que isso ocorresse, a coroa financiou não só a introdução, mas também a adaptação climática da espécie em hortos de estados como o Pará, a Amazônia, Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia. O que aconteceu para que a maconha se tornasse tão repudiada?
No século XX, a maconha ainda era uma droga lícita e economicamente positiva, mas se tornou pouco aceita por representar as baixas classes sociais, pois a erva representava as raízes culturais do continente africano. Vale destacar que até então, colonizadores, senhores de engenho e agentes do Império Lusitano já estavam habituados com o cultivo e uso da erva, mas o preconceito foi mais forte. O primeiro documento proibindo o uso da maconha foi da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 1830. Este documento penalizava o uso da erva, mas não houve repercussão sobre o assunto. Porém, no início do século XX, com a industrialização e urbanização, o hábito de puxar ganha adeptos, além de escravos, mestiços, índios e imigrantes rurais, os moradores dos meios urbanos passaram a utilizar a cannabis, e é aí que autoridades começam a se preocupar com a repercussão da droga. Apesar da planta ser utilizada como matéria-prima para fibra têxtil principalmente da elite, sua imagem ficou marcada e associada pelos pobres, negros e indígenas. No final do século XIX e início do XX, o processo de urbanização fez com que a população imigrante fosse vista como fonte de problema sanitário. Grupos higienistas e médicos passaram a estudar e controlar a população através de instituições específicas. Criaram-se delegacias, inspetória de entorpecentes, tóxicos e mistificações, que era responsável por reprimir práticas religiosas africanas ou indígenas, em geral, consideradas como feitiçaria, candomblé ou magia negra. A capital brasileira tinha que servir de modelo, e desta forma a população pobre que vivia nos centros urbanos passaram a ser perseguidas, tiveram suas casas e cortiços destruídos, passaram assim dos centros para as margens da cidade, formando as famosas favelas do Rio de Janeiro. Eu não fumo maconha, é coisa de preto. Um fato curioso não confirmado. Em 1924 o repúdio contra a maconha piorou, e querem saber o pior? O culpado disso tudo foi um brasileiro. Durante uma reunião da Liga das Nações, antecessora da ONU, governantes estavam reunidos para discutir sobre o ópio. Porém, o colega brasileiro aproveitou o momento para fazer um discurso sobre a maconha, afirmando que a droga matava mais que o ópio. Pode isso? E foi desta forma que a maconha entrou na lista das substâncias passíveis de punição. Já com a ONU formada, em 1961, a maconha, junto com a heroína, foram consideradas as drogas mais perigosas e nocivas. Porém, são justamente os anos 60, do movimento hippie, que fizeram as drogas serem mais difundidas e vistas como combustível criativo. Algo me diz que não é um cigarro comum atualmente. Há inúmeras polêmicas e discussões em torno do assunto. De um lado, pessoas que apoiam sua liberação para uso terapêutico, assim como já é feito em lugares como Holanda, Bélgica, Espanha, Itália, França, Alemanha, Inglaterra e Dinamarca, Austrália, Ásia, Oriente Médio, África, Estados Unidos, Canadá. Dentre movimentos representativos a favor, podemos citar o mais famoso deles, a Marcha da Maconha. De outro lado, pessoas mais conservadoras que alegam que a maconha, além de ser prejudicial, pois aumenta a propensão à esquizofrênia e a doenças bronquiopulmonares, é uma porta para o uso de outras drogas. Nos Estados Unidos, o dia 20 de abril é comemorado como o Weed Day, ou Dia da Erva, em português. A data foi criada por estudantes da San Rafael High School em 1971, e acabou evoluindo para um feriado da contracultura, sendo o dia para manifestações e eventos favoráveis à legalização. É desta data que surgiu a brincadeira de 4/20, que inunda nossos Facebooks atualmente. É uma referência à data 4/20, nos Estados Unidos o mês vem antes do dia na data. E agora? Sua mãe vai saber o significado do 4/20 e você não poderá mandar mais no Facebook. Diante disso, voltamos à eterna reflexão. Ela deveria mesmo ser proibida? Os danos à saúde existem, mas é claro que a proibição é uma decisão muito mais apoiada em política e sociedade do que em saúde. As comparações com os danos e efeitos da nicotina e do álcool já estão banalizadas, mas são pertinentes. Será que mesmo um século depois, ainda precisamos marginalizar uma substância como uma forma de segregar a baixa sociedade? Qual a sua opinião?
sobre a maconha. Se inscreva no canal e deixe o seu comentário, e não se esqueça de deixar um like se você gostou da história.